pessoal, estamos aqui novamente em mais um Pará Pode Mais. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, um assunto que impacta o nosso dia a dia e vamos saber um pouco mais sobre o novo marco regulatório do saneamento. O novo marco regulatório do saneamento, ele foi implementado através de uma lei federal, a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020. E ele altera as regras de prestação de serviço nesse setor. Um dos principais objetivos que essa lei aborda é a universalização do acesso ao saneamento para todos os lares no Brasil. Um destaque para essa meta é exatamente proporcionar que 99% da população brasileira tenham acesso à água potável e 90% tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto até 2033. Pode parecer longe, mas eu acho que daqui está bem pertinho, não é não? Bem, essa regulamentação ela vai ser feita pela Agência Nacional de Saneamento, né, a ANA, e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso com o engenheiro sanitarista Vitor Ximenes, que também é assessor técnico da CESAM em Belém. Mas antes de eu chamar o Vitor, eu já quero te pedir para tu seguir a gente aqui, te inscreve nesse canal, ativa as notificações para receberes sempre quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para te manter bem informado, segue a gente lá no nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. Vamos receber o Vitor Ximenes, então? Oi, Vitor. Bom dia. Bom dia, Luciana. Desde já agradeço o convite da participação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade, né? Seja lá qual é o horário que as pessoas vão estar vendo a gente nesse momento. Já queria agradecer a tua presença por estar aqui com a gente. O Vitor já esteve conosco em outros momentos, então vê a nossa playlist aí dos nossos programas do JP em Pauta e também aqui no Pará Pode Mais. Vitor, já queria que tu explicasse para a gente de um modo geral. Eu passei bem assim por cima, bem no geral, mas o que é exatamente o novo marco? Existia um anterior e foi substituído, é isso, né? Bom, Luciana, a gente tem o primeiro marco do saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, e a partir dessa política ela define o que é saneamento básico, né? Então, anteriormente não se tinha uma definição clara. Então, saneamento básico é abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a partir desse ato regulatório federal, todos os estados e municípios passaram a ser regulados a partir desta política. Isso de 2007. E agora, 2020, com o novo marco legal, ou seja, a Lei 14.026 de 2020, vem justamente atualizar a Lei 11.445 de 2007, para dar novos dispositivos. Entendi. Agora saneamento a gente sempre pensa, a gente entende um pouco mais porque a gente vive nesse dia a dia, né? Agora, o que traz esse novo marco, Vitor, para a cidade de Belém? A gente está falando aqui, tu responde pela Secretaria Municipal, né, de Belém, apesar de que é uma lei que está regulamentando o país inteiro, né? Existem regras para todos os municípios e devem ser seguidas as mesmas regras, né? Mas como é que Belém está inserida nesse plano? Como é que tem sido feito esses projetos de uma maneira mais geral e aos poucos a gente vai detalhando essas ações? O novo marco do saneamento traz duas novidades, né? A facilitação dos empreendimentos públicos de privatização, ou seja, de investimento de capital privado, para que eles possam alcançar as metas, né? Em 2023, de 99% de sistema de abastecimento de água aos municípios, 2033, de 90% do sistema de esgoto tratado. Então, vem facilitar a questão do investimento de capital privado para alcançar as metas e também atesta que todos os municípios devem atestar sua capacidade de equilíbrio financeira. Caso o município não tenha a capacidade físico-financeira de investimento no serviço de saneamento, o prefeito pode responder por improbidade administrativa. Então, todos os municípios estão sendo cobrados para demonstrar fisicamente e, do ponto de vista econômico, o seu equilíbrio econômico-financeiro. Daí a facilitação de cobrança de gerenciamento de resíduos sólidos, abastecimento de água em outras formas, né? Recentemente a ANAEL aprovou a questão da cobrança em conta de energia elétrica, de serviço de saneamento, tal como
água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. Então, hoje, qualquer município que quiser fazer a cobrança desse serviço por meio da conta de energia pode se fazer. Recentemente, a cidade de Marituba, que não cobrava por resíduos sólidos, aprovou a cobrança por meio do IPTU. Em 2021, a Prefeitura de Marituba gastou 5.600.000 reais. Então, a proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Marituba e aí você vai ter um recurso com a cobrança por meio do IPTU de cerca de 9 milhões de reais. Que vai fazer com que você tenha o gerenciamento dos resíduos sólidos e também tenha recurso para fazer investimentos. Pois é, você falou de Marituba. Marituba faz parte da região metropolitana de Belém, né? E a lei, né, atual, ela permite que, inclusive, sejam feitas ações em conjunto, né, com municípios próximos. A gente está próximo aqui de Ananindeua também, né? Ananindeua, Marituba, Benevides, né? Enfim, a região metropolitana, né? Como é que tem sido feito essas ações, então? Tanto em Belém quanto com... Tem plano em conjunto com... Bom, a cidade de Belém, ela produz 80% dos resíduos que vão para o aterro do Marituba, né? Que dá em torno de 1.000 a 1.200 toneladas por dia. 15% é Ananindeua e 5% apenas Marituba. Como Belém tem a maior responsabilidade da quantidade de resíduos, ela já tomou a frente. Então, ela publicou um processo de manifestação de interesse, onde um consórcio de empresas ganhou esse processo e elaborou os estudos. Os estudos estão elaborados e o próximo passo é o processo licitatório, parceria público-privada. Ou seja, você vai ter investimentos privados tanto para os serviços como também para investimento na gestão dos serviços, que vai envolver o quê? Coleta, limpeza, disposição final e recuperação do Aurá. Ou seja, transformando o Aurá em um parque ambiental. Os investimentos privados giram em torno de 800 milhões a 1 bilhão de reais. E nesse momento irá ocorrer o processo licitatório para que empresas privadas possam participar do certame e assim a gente possa resolver de uma forma geral todos os problemas de resíduos sólidos na cidade de Belém. Claro que os municípios, se Ananindeua e Marituba quiserem também entrar dentro desse consórcio, também podem participar. Mas como Belém detém a maior responsabilidade, já saiu à frente para buscar solucionar o seu problema e também acabar solucionando os problemas dos demais municípios. Mas é viável? Vai ser viável pensar num todo? Belém já esmagadoramente, como você disse, já é responsável pela maior parte de produção, né, desses resíduos. Mas é viável que se pense na região metropolitana como um todo? Sim. O que acontece? Hoje existe mais de 5.000 municípios no Brasil. E a maior dificuldade deles é o grande investimento necessário em resíduos sólidos. Para você ter uma ideia, em 2021, Belém gastou 221 milhões de reais. Sendo que Belém arrecadou 60 milhões de reais com o IPTU. Ou seja, você tem um déficit de mais de 100 milhões de reais que a prefeitura paga por meio de outras fontes. Então, quando você consorcia municípios, você faz com que os municípios eles ganhem em escala, reduzindo custos e aumentando a capacidade do gerenciamento de resíduos sólidos a partir do conjunto dos municípios. Então, o consórcio se torna viável. Só existe uma grande dificuldade com a questão administrativa, né? Da disputa de poderes e a constituição dessas poderes e responsabilidades ao longo do consórcio. Mas a nível de ganho de escala, ele é fundamental e é importante. Até para, talvez, captar financiamento, né? Você falou que tem essa questão da possibilidade de parceria público-privada. Eu imagino que num consórcio, para atender um tamanho maior, um número maior de municípios, talvez isso até seja mais atrativo, não é? Com certeza. Com maior quantidade de resíduos, você vai ter, com certeza, uma capacidade também de investimentos e de capital privado, né? Mas, como eu disse anteriormente, Belém já sai na frente para buscar solucionar seu problema, né? Até porque até dia 31 de agosto de 2023, está programado o fechamento do aterro de Marituba, por medida judicial. Então, Belém busca solucionar esse problema o quanto antes possível. A gente sabe que esse problema já vem do antigo governo e acabou que o governo atual herdou essa herança a partir do governo anterior, que não tomou as suas atitudes necessárias. E tá um probleminha lá, né, em Marituba, agora com o lixão também aqui com a área do Aurá, na verdade, também com incêndio, né? A gente acabou, vendo aí que o problema, vez ou outra, ele surge, né? Que não é de agora mesmo. Você falou de governos anteriores, a gente sabe que esse já é um problema de muitos anos, né? Desde quando estava na área do Aurá.
transferiu para Marituba e aí o problema se amplia realmente, né? E que soluções? Já existe um plano? Já existe uma saída para essa questão? Desde o dia 26/6/2015, o aterro do Aurá foi fechado e foi levado os resíduos domiciliares para o aterro do Eguamar. Só que continua até hoje recebendo resíduos inertes, que é entulho, poda de árvore e outros, de empresas privadas também. Ou seja, todos os resíduos que giram em torno de 1.000 a 1.200 toneladas de Belém por dia vão para o aterro da Eguamar. E o restante vai para o aterro do Aurá. Então é necessário verificar que o aterro de Marituba teve um grande problema com a questão da produção do chorume. Foi um estudo subdimensionado com dados do índice pluviométrico da Bahia, que fez com que não levasse em consideração os índices pluviométricos de Belém. Associado a isso, você tem um tratamento muito caro, que é a da osmose reversa. Então, você tem uma grande quantidade de chorume sendo gerado tanto internamente, devido à degradação do lixo interiormente, da matéria orgânica, como de contribuições externas a partir da chuva. Então, você tem duas fontes, e a partir dessas fontes você tem uma grande quantidade de chorume a ser tratado. Para você ter uma ideia, você tem um custo hoje de R$80 a R$460 o metro cúbico tratado. Esses R$460 é quando eles levavam o chorume para a Bahia para ser tratado lá. Hoje eles já começaram o funcionamento de uma estação de tratamento de efluentes, que partiu o funcionamento. Aqui na Eguamar, no aterro do Eguamar. Para você ter uma ideia, como ela estava entrando em funcionamento, o cheiro ficou muito mais forte, porque vai ser um tratamento biológico. E a partir disso, você tem agora o barateamento do processo de tratamento. Por quê? Se você antes tinha um processo físico, que era a osmose reversa, que é muito mais caro que um tratamento biológico, você consegue baratear o processo de tratamento e assim a empresa conseguir desempenhar um trabalho com maior ganho financeiro e a partir dos requisitos ambientais solicitados, né? E esses recursos e a execução desse projeto tem sido mais viável do que enviar para a Bahia, por exemplo? Com certeza. Consegue tratar tudo aqui? Com certeza. A empresa ela busca ter a capacidade financeira dela e reduzir em custos e aumentar lucros, né? Então, pelo que a gente tem observado, o tratamento aqui em Belém, junto com o processo de tratamento de efluentes, tem reduzido seus custos e conseguido que a empresa ela possa ter maior lucro, né? Agora, Vitor, a gente sempre fala, quando a gente fala de coleta de resíduos, em alguns estados a gente já vê a situação um pouco mais avançada, mas como é que se pensa, se isso é pensado, nesse processo a partir da coleta nas nossas casas? Né? Quer dizer, o problema de deságua, na maior parte de nós não sabemos, por exemplo, a gente produz muito lixo e às vezes desnecessário, a gente não tem uma cultura de reciclagem, a gente não tem uma cultura de separação de resíduos, por exemplo, e acaba indo tudo para o mesmo lugar, da mesma forma. Existe um projeto, uma ação, faz parte desse programa para Belém, por exemplo, pensar a partir de dentro das nossas casas até chegar nos aterros para esse tratamento? Hoje, Luciana, cerca de 25% dos resíduos que são gerados cotidianamente são recicláveis, né? Ou seja, uma média de 250 toneladas por dia são recicláveis. Hoje em Belém existem 12 cooperativas e associações que são responsáveis por essa coleta. Mas a Prefeitura de Belém elaborou um projeto onde ela tem algumas ações. Uma dessas ações é fazer composteiras para que você possa fazer o processo de compostagem residencial. Esse projeto prevê a distribuição de 500 composteiras para fazer a composteira doméstica. Outro projeto, você tem o processo de educação ambiental nas escolas municipais. Hoje a gente tem um plano, hoje existem 201 escolas municipais. Dentro dessas 201, neste ano o objetivo é atingir 50 escolas municipais, levando oficinas, e esse processo de educação faz com que a criança ela tenha esse processo de educação na escola e leve também para casa. Sim. Então a ideia é que ela separe em casa e dentro da escola vai ser feito um ponto de coleta seletiva, onde ela pode levar esses resíduos e assim fazer a coleta domiciliar. Associado a isso também, a Prefeitura abriu um edital de investimento em 3 cooperativas, somando um investimento mensal de R$280 mil. Ou seja, das 12 cooperativas, elas podem estar aberto o edital, elas podem se inscrever e as 3 empresas que
que ganharem vão participar desse processo de coleta porta a porta. Então, foram elaboradas 3 rotas, onde essas 3 cooperativas vão ter que observar essas rotas e poder, a partir do seu trabalho mensal, partilhar esse valor de 280 mil para que elas possam ter sustentabilidade financeira. E o edital está aberto nesse momento? Está aberto, a Prefeitura de Belém. Até quando vai o edital? Ela está aberta até o final do ano. Quem quiser se inscrever até pode 31, participar. Até dia 31 de dezembro. Site, um canal, é presencial? O que está no site da Prefeitura Municipal de Belém, por meio do site da Secretaria Municipal de Saneamento. E tu pode adiantar para a gente, só pelo menos para a gente dizer como é que funciona, alguns requisitos dessa cooperativa? Tem que ter um mínimo, um mínimo de capacitação, de pessoal, alguma coisa nesse sentido? Ela tem que ser registrada, ela tem que ter mais de 5 anos de atuação e ela tem que ser de Belém. Então, são esses requisitos mínimos. Claro que existem muitos mais requisitos. Sim, claro. Se eu não me engano, são cerca de 20 requisitos, que eu já li o edital, mas, de forma geral, são esses 3 requisitos que fazem com que a cooperativa ou associação se torne elegível para participar do processo. E quais seriam essas rotas? Você falou que vão ter 3 rotas e são 3 cooperativas que vão ser habilitadas para isso. Como é que seria? As rotas elas se dividem em 3 aspectos: a área central, comércio, cidade velha, Campina. Ou você tem uma outra rota que se concentra no bairro do Marco, Sacramento, Pedreira. E você tem uma outra rota que se concentra no bairro do Jurunas, Guamá e Terra Firme. Então você tem esses 3 eixos de rotas onde as cooperativas vão se concentrar nesses 3 bairros específicos, sendo na área central, no Jurunas, Guamá, Terra Firme, ou no Marco, Pedreira e Sacramento. E aí as cooperativas vão se concentrar nesses bairros e a partir das rotas estabelecidas vão executar a coleta porta a porta de coleta seletiva. Então, boa. Então aí a gente vai começar a ter que fazer isso em casa, por exemplo. Quer dizer, não obrigatoriamente, eu estou dizendo, né? Claro. Mas a gente vai ser orientado a fazer essa seleção para que essas cooperativas possam passar. Não é jogar tudo como se faz hoje, jogar tudo, plástico, resto de alimentação, enfim, tudo num saco só e deixa lá. Não, a gente vai ter que separar. Exatamente. As cooperativas vão também ter esse trabalho educativo de ir em casa e conscientizar a população a partir da geração de renda para os cooperados e também para a proteção do meio ambiente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa importância do meio ambiente, não só do ambiente externo. A gente, quando fala de meio ambiente, pensa muito na floresta, na mata, no rio, que também, sim. Mas a gente pouco fala desse meio ambiente na área urbana, né? Quer dizer, como é que esse problema nasce no meio ambiente a partir dessa coleta, ou a partir dessa não orientação correta dessa coleta, como isso desemboca em problemas de volta para a gente? Né? Porque não começando certo, não finaliza certo, e a gente acaba tendo problemas. Eu vi essa semana, por conta desse incêndio aqui no Aurá, por exemplo, alguns vídeos, além do cheiro, e, aliás, o pessoal em Marituba também reclama muito, né? A questão do cheiro, bichos, né? Roedores, aquela coisa toda, e isso devolve para a gente de uma maneira bem ruim. E aí o meio ambiente nosso, né? Da nossa casa, da nossa cidade, fica todo prejudicado, né? Porque é uma cadeia que não é construída ou não funciona como deveria, né, Sim. Vitor? A Prefeitura de Belém tem um projeto agora que se chama Criação do Parque Igarapé São Joaquim. E dentro desse Parque Igarapé São Joaquim, nas visitas com os moradores, eles relataram que anteriormente eles tomavam banho no Igarapé, tinham toda aquela relação com o Igarapé. E o Igarapé significa caminho da canoa, né? Então, buscar justamente resgatar essa característica natural do ambiente urbano, porque o ambiente urbano tem características que são diferentes, né? Concentração populacional, concentração de geração de resíduos sólidos, concentração de geração de esgoto e concentração também de captação de água e drenagem urbana. Para te ter uma ideia, hoje 74% da cidade de Belém existe uma cota baixa de 4 metros, ou seja, 74% da cidade de Belém é suscetível a alagamentos. Então, você resgatar as características naturais da cidade no espaço urbano é fundamental, criando espaços de convivência para a população. E especificamente nesse projeto, você tem oficinas que estão sendo realizadas com os moradores, onde os próprios moradores estão indicando o que eles querem que seja utilizado a partir dos espaços de criação dentro do Parque do Igarapé São Joaquim. E assim,
criação de hortas comunitárias para que a população ela possa tanto comercializar essa questão da produção agrícola, mas também de se alimentar a partir dessa produção agrícola e alimentar, e fazer com que a população ela possa realmente participar do processo, né? A gente sabe que o processo de urbanização e do capitalismo ele é segregador, então você tem áreas que têm disposição de água e esgoto que são mais favoráveis e áreas periféricas que são mais desfavoráveis. No caso específico, você está falando do Igarapé São Joaquim, que faz parte da Bacia do Una, que é a maior bacia hidrográfica de Belém e que envolve os bairros periféricos do Sacramento, do Telégrafo e do Barreiro. Então, são 3 bairros periféricos da cidade de Belém que vão receber, a partir desse projeto, serviço de água, esgoto, drenagem, urbanização, criação de espaços de convivência e criação do Parque do Igarapé São Joaquim, para que essa população que está à margem da sociedade possa receber benefícios e evitar a gentrificação, ou seja, o processo de expulsão da população mais carente quando um grande projeto ocorre de urbanização da cidade. Então, fazendo com que a população realmente possa se apropriar desse projeto e possa ela mesma receber os benefícios desse projeto. Isso é um dos grandes problemas, né? Porque realmente, quando chega um grande projeto, alguma coisa bem interessante, logo parece que a saída mais imediata é essa, né? Expulsar as pessoas, fazer o grande projeto, executar aquilo tudo lá, e as pessoas vão criar outros lugares que sem estrutura, e aí acaba criando um problema, tirando de um lugar, mas levando o problema para outro, ou seja, não soluciona o problema, né? Agora tu falaste do nivelamento da cidade, é isso que essa questão, ela é uma situação no projeto, precisa nivelar a cidade? Você fala no nível de alagamento, né? Sobre isso. Porque a cidade de Belém tem 14 bacias hidrográficas. Dentro dessas 14 bacias hidrográficas, você tem 74% da área urbana abaixo de 4 metros, uma cota abaixo de 4 metros, ou seja, suscetível ao alagamento. Quando você tem uma maré alta e um período de chuva associados, você tem a maior possibilidade de alagamento da cidade, ou seja... Que é o que a gente costuma ver em período de muita chuva. Exatamente. Então, quando você tem a questão dessa associação da maré alta e também da chuva, você tem o aumento do alagamento. Só que a Prefeitura de Belém, no ano de 2021, elaborou de uma forma única a primeira vez que ocorreu a limpeza dos 65 canais da cidade de Belém 2 vezes no mesmo ano. E a gente já começou a operação inverno nesse ano, que já está fazendo a limpeza dos 65 canais. Dessa forma, a gente ameniza a questão do alagamento, porque propicia o escoamento mais adequado e a limpeza dos canais, e também o desassoreamento dos canais, e assim permite o escoamento melhor da água. Agora, essa limpeza dos canais também é outro problema que a gente sempre acompanha, né? E eu queria que tu dissesse para a gente quais são os desafios dessas limpezas, porque tira-se num dia, no outro dia a gente já encontra, a gente conversou sobre isso, inclusive, no programa da última vez, né? Uhum. Se tira um material e no dia seguinte a gente já encontra o problema lá de novo. E na mesma proporção, né? Descarte de material, geladeira, móvel, cama, colchão e muita coisa. Agora, como é que trata disso? Eu sei que é paliativa, a limpeza ela é paliativa, né? Quer dizer, 2 vezes por ano não são suficientes, porque a gente ainda vê o problema acontecer, né? Não, a limpeza ela é cotidiana, né? Eu me refiro 2 vezes ao ano apenas quando ocorre uma ação integrada, né? Mas a limpeza dos canais ela acontece cotidianamente. Claro que ela é integrada e mais focada nesses 2 períodos, mas ao longo de todo ano ocorre a limpeza. De fato, a grande geração de entulho na cidade de Belém ela é significativa, né? Cerca de 1.000 toneladas por dia, faz com que a Secretaria Municipal de Saneamento seja muito requisitada na questão de limpeza. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje 200 pontos de descarte irregular cadastrados em Belém, ou seja, são pontos de pequenos lixões, onde a população vai lá, descarta todos os seus resíduos de entulho e diariamente a prefeitura está lá limpando e vai. E é praticamente dificultoso você acabar com esses pontos de descarte irregular. A prefeitura está elaborando 3 ecopontos, que são pontos de descarte voluntário, no José Bonifácio com Bernardo Saião, Estrada do Bagé com a Avenida Magalhães Barata, lá no Bengui,
e ao lado do canal São Joaquim. Esses pontos são pontos de acumulação de reciclagem, de entulho e também de eletroeletrônicos e de lâmpadas, e esses pontos são justamente para combater os pontos de descarte irregular a partir da acumulação, né? Então o cidadão vai até esse local e descarta seu resíduo de forma adequada, fazendo com que evite a criação dos pontos de descarte irregular. Tomara que a gente consiga, né, resolver, porque, por exemplo, um clássico que é caminho da minha casa, por exemplo, é ali na Pedro Miranda, ali com acho que é Antônio Baena, né, que fica ali bem atrás da universidade. Ali é um clássico nesses sentidos, a gente passar a ter num dia a limpeza, no outro dia tá, enfim, pior do que estava. Em dias de chuva, aquela parte da Pedro Miranda, que tem um declínio muito grande, né, ele alaga completamente e fica impossível e para ali, né, a Avenida Pedro Miranda é a principal do bairro da Pedreira, né, de movimentação e tudo. Então ali realmente é um problema que deve se repetir, como você disse aí, mais de outros 199 pontos de problema, né? Agora fala pra gente, Vitor, como é que Belém está inserida dentro desse novo marco a partir das metas em que estão sendo colocadas, né? A gente tem esse período, eu falei também inicialmente, até 2033, conseguir executar, quer dizer, mais de 90% da população tendo acesso à água potável e acesso à coleta e descarte de esgoto tratado, vamos dizer assim. De verdade, Vitor, até onde tu podes, logicamente, responder pela questão. É uma meta possível de conseguir? Ou seja, 90% para hoje, por exemplo, Belém tem quantos por cento em termos de... De acordo com o Estudo Trata Brasil, ele tem um índice de coleta de 17,14%, né? Ou seja, só 17 de coleta, não é tratamento. Não então, é tratamento é menos que isso. Pois é, e de água? Água, 73,41%. 73,41%. Dos lares em Belém tem água potável. Água potável. Agora, interfere no outro? Pergunta de leiga totalmente. Por que esses dois ligados assim? Interfere porque, por exemplo, você tem a estação de tratamento Itabolônia, que fica lá no Parque do Tinga. Ela é responsável por abastecer de 70% da cidade de Belém. Ela tem uma vazão instalada de 6,4 metros cúbicos por segundo. O que é isso? 6.400 litros de água por segundo sendo tratada na estação. Hoje ela funciona com 4,8 metros cúbicos por segundo. Ou seja, 4.800 litros por segundo ela produz. Isso corresponde a 70% da cidade de Belém, abastece também Ananindeua e Marituba. Só que a fonte de abastecimento dela é o Rio Guamá. E todo o esgoto que não é tratado, ele vai pelos canais e desemboca no mesmo rio. Ou seja, quando você piora a qualidade de água do seu corpo receptor, e aí você tem que ter um tratamento de água melhor para abastecer uma água que é pior. Vou te dar um exemplo. Sim. Quando você coleta a água do Rio Guamá, você tem um índice de turbidez, que é a quantidade de sólidos presentes superficialmente na água, de 400 unidades de turbidez. Quando você pega a água dos lagos, que é fruto do escoamento superficial, você tem um índice de 60. Ou seja, a diferença de 340 unidades de turbidez. O que isso quer dizer? A quantidade de sólidos presentes na água. Então, quando você tem mais sólidos, mais matéria orgânica, você precisa de quê? De um tratamento mais adequado, de mais produto químico, de maior tempo de tratamento. Então, quando você tem uma água de pior qualidade associada ao descarte de esgoto, você precisa melhorar seu tratamento de água. Então, uma coisa está ligada à outra. Entendi. Agora, tu podia explicar para a gente, assim, de uma maneira, eu imagino que o processo não seja simples, mas como é que acontece essa cadeia? Quer dizer, a água que sai da torneira da pia de casa, da pia do chuveiro, do banheiro, do jardim, ela sai, vai para o esgoto e esta água vai para o rio. E a partir do rio é que é feito o tratamento dessa água? O que acontece? Quando a água ela entra no ralo, a partir dali, naquele momento, já é esgoto. Então, geralmente, quando não tem uma rede de esgoto, o que ele vai acontecer? Ela vai para o sistema de drenagem, ou seja, você via a vala, a sarjeta cheia de água. Se você tem um dia que não está chovendo e tem água, é porque é esgoto. Quando ele entra no sistema de drenagem, ele vai na sarjeta, ele vai para uma boca de lobo, que é popularmente chamada de... fugiu agora o nome.
e você vai para uma galeria e depois vai para um canal e para o corpo receptor. Ou seja, quando o esgoto ele entra no sistema de drenagem, ele vai até o corpo receptor. Qual seria o correto? Você tem uma tubulação que liga a casa e essa tubulação ser levada a uma estação de tratamento de esgoto. E lá você vai ter o quê? Basicamente, a redução da matéria orgânica presente no esgoto. Por quê? Quando você tem muita matéria orgânica no esgoto, você joga no corpo receptor, ele vai consumir oxigênio. Em situações adversas, você tem a questão da morte do rio devido à quantidade de oxigênio ser baixa. Quando você vai no Tinga, que você vai ver o Lago Bolônia, que é coberto por mato, Sim. Por que você vê que ele é coberto por mato? Porque tem muitos nutrientes, fósforo e nitrogênio. Esses nutrientes fazem com que cresçam as algas. Então, quando você tem as algas na superfície associado aos nutrientes, você tem a morte do rio. Por quê? Você não tem a entrada de oxigênio, seja pela fotossíntese, seja pela camada ar-água, fazendo com que aquele lago ele morra, na questão dos seres Então não é legal ter. Não é legal ter aquelas algas, não é nada bonito. Viu? Não, até do ponto Aquilo de vista ambiental. É um sinal ruim. É um sinal ruim de que ocorre o processo de eutrofização, ou seja, crescimento de algas e também a consequente morte do lago, né, da vida aeróbica. E vai acontecer dessa forma? O plano, você falou da ligação, de não ir para essa galeria e fazer esse caminho todo maior, né? Esse plano vai acontecer? Está dentro das metas do plano para Belém, a partir do marco? Hoje a Cosampa está elaborando um projeto muito grande para a cidade de Belém, que estima-se que vai aumentar para 50% a questão do tratamento de esgoto. Então hoje esse projeto ali foi no valor de 11 milhões de reais e a gente prevê que a partir desse projeto que vai ser elaborado em fases, você tem um aumento até 50% de tratamento de esgoto na cidade de Belém. Então está sendo finalizada agora a elaboração desse projeto e a partir dos investimentos que vão ser coletados para a cidade de Belém vai ser possível ser feita essa obra, né, de expansão do sistema de tratamento de esgoto. Né. Pois é, já vai fazer parte desse plano para o novo marco. Exatamente, vai buscar atender esses requisitos do plano do marco para que seja alcançado até 2033 e ser 90%, né. Aqui, vou pegar minha colinha, porque, enfim, não vou conseguir lembrar de tudo, mas ele contempla aqui, diz o seguinte: saneamento básico, ele completa uma série de serviços públicos, né, do abastecimento de água, o esgoto sanitário, a drenagem, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e gestão de águas pluviais urbanas. E aqui eu tenho um dado, e eu queria que tu me dissesses isso também, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, né? É isso? Que diz que apenas 53,2% dos brasileiros tiveram acesso ao serviço de coleta. Isso de modo geral, e os dados de 98, naturalmente, já tem. Você falou do Instituto Trata Brasil, que já tem alguns dados, principalmente mais focados aqui. E quando a gente está falando desses investimentos, e é uma estrutura muito grande, é uma estrutura complexa demais, que pode envolver ou não mais outros municípios, como é que a prefeitura está se articulando nesse sentido, já com essas parcerias, já pensando nesses investimentos, pensando na atração de outras empresas, né? Porque eu não sei se isso está diferente, mas pelo que eu entendi das leituras a respeito do marco, antes não se permitia ou era mais restrito essa parceria público-privada, né? Tinha algumas exigências que talvez ali dificultassem. E talvez uma das facilidades, um dos ganhos nesse novo marco, seria exatamente trazer essa possibilidade de investimentos externos do público, inclusive de investimentos internacionais, né? Tu podes falar a respeito disso? Já existe um plano? E como é que está sendo feito essa ida à captação de recursos? No final de 2020 foi promulgada a Política Municipal de Saneamento Básico, instituído o Plano de Saneamento Básico e o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, por meio da Lei 9656, e nessa lei instituiu o Conselho Municipal de Saneamento, que dia 17 de novembro agora deste ano realizou sua primeira reunião, e nesse momento está sendo elaborado um relatório para a atração de recursos para a cidade de Belém. O governador Helder Barbalho faz parte da equipe de transição do governo federal, e se a gente observar a PEC de transição,
estipula um valor de 75 bilhões de reais durante 2 anos para investimento em qualquer tipo de infraestrutura no país. E a partir desse investimento, a gente elaborou um relatório com a atração de investimentos. Então, para a questão de resíduos sólidos e também de drenagem urbana, a gente tinha um investimento de 1 bilhão de reais. E para abastecimento de água e esgotamento sanitário, de 1,6 bilhão de reais. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saneamento e da Companhia de Saneamento do Pará. Então, a partir da consolidação desse relatório, o objetivo é ser entregue ao governador da Barbalha para que ele possa levar a equipe de transição e assim atrair recursos para a cidade de Belém. A equipe de transição já tem feito um trabalho aí ao longo desse tempo, né? Já entregou, inclusive, relatórios definitivos, todas as comissões, né? E a partir de 1º de janeiro, o governo eleito, já com todos os ministérios aí formados, já deve dar uma resposta a respeito disso. Não se tem uma resposta concreta. É isso? Não, ainda está. Ele vai ser elaborado agora. Sexta-feira deve ser a aprovação amanhã. E aí, logo em seguida, será repassado ao governador para que ele possa fazer. Para quem não sabe, o governador ele é representante da Amazônia Legal, dos municípios da Amazônia Legal, para atração de recursos. E foi eleito agora presidente recentemente desse consórcio. Consórcio Amazônia Legal. Hoje ele é o presidente do Consórcio Amazônia Legal. E isso envolve parte desse plano também para atender essas metas desse marco regulatório? Exatamente. A região amazônica ela tem o pior índice de saneamento do país, associado a questão de várias questões, mas uma delas é a questão financeira e também das dificuldades de investimento na região. E o governador, associado a isso, a participação na equipe de transição, estará lá em busca de recursos para mudar essa realidade. É um trabalho, eu imagino, bastante complexo nesse sentido, né? Porque é difícil para a gente entender, e aí como pessoa, como cidadã, né? Como, enfim, pessoa que vive nessa cidade, a gente tem dificuldade para entender por que a gente não consegue fazer um tratamento ou uma coleta ou um fluxo aí de condutas, vamos dizer assim, de maneira que facilite a administração pública a efetivar esse trabalho, né? Porque é muito sério a gente ter um número muito baixo, né, de acesso a esgoto. E sempre a gente acredita que tem chances de mudar, a gente acha que é um processo bem simples. A gente vive numa área com muita chuva, como você falou, né, com grandes riscos de alagamento, e uma conduta nossa, né, por parte de cidadãos também não muito adequada, a partir do momento que a gente despeja resíduos e não coleta lixo da maneira correta. Aí eu queria que tu me dissesses um pouquinho sobre essa perspectiva ainda de implementação dessas metas, que, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, ainda está numa primeira fase, vamos dizer assim. Ainda está nesse período ainda de projeção de recursos, ainda está no período de projeção desses projetos que vão se desenrolando ao longo do tempo. Agora, existe uma perspectiva de quando a gente vai começar a ver, a gente sempre quer muito para logo também, né? Assim, a gente tem que entender o que está acontecendo na cidade hoje, né? Dentro das 14 bacias que a gente tem em Belém, uma delas especial é a Bacia da Estrada Nova, que tem um programa da Bacia da Estrada Nova que se chama Proma B. Então, desde 2005, ele tem atraído recursos do BID para fazer a questão do investimento na bacia, né? Então, você vai ter o Portal da Amazônia, você vai ter todo o sistema de drenagem naquela região da Estrada Nova. E hoje, especificamente, você tem a construção de conjunto habitacional para as pessoas que moram ao longo do canal, 260 unidades, e você tem investimento de tratamento de esgoto. Você vai ter a construção da maior estação do norte do Brasil de tratamento de esgoto, na Bernardo Saião, e você vai ter a ligação de todo o miolo dos Jurunas ligado ao esgoto a partir desse tratamento dessa estação. E vai ser lançado no Rio Guamá a partir de um emissário. E aí você também tem agora, foi aprovado o investimento de 70 milhões de dólares do Fundo Nacional da Bacia do Plata, FONPLATA, para investimentos na Bacia do Mata Fome. A questão da urbanização, tratamento de esgoto. Então, se espera-se para os próximos anos a questão tanto também do Mata Fome, da Estrada Nova e também do São Joaquim. Então, está sendo elaborado o projeto São Joaquim. Você já vai ter a entrega do terceiro produto e a partir desse projeto você vai poder captar recursos para fazer esse processo de modernização e urbanização do canal
do Igarapé São Joaquim, que faz parte da Bacia do Una. Tu tens boas perspectivas nesse sentido, porque a gente tem aí, a princípio, né, até aqui, mais 2 anos de mandato dessa administração pública municipal, né? Se não tiver um segundo mandato, por exemplo, como é que você vê a entrega dessas etapas, por exemplo, até o final de 2025, né, no caso? Isso. Que seria, né? Final de 2024, início de 2025. Isso. O processo de elaboração de construção do São Joaquim está formado em 4 anos. O Promabem deve finalizar em 2024. E também o Mata-Fome está programado por um período de 4 anos. Então, o que se espera? Você captar o recurso integral e deixar ele como garantia em caso de uma descontinuidade política. Então, você capta todos os recursos, a obra vai dando continuidade, caso ocorra um outro ambiente político, você deixa disponível o recurso para que ele possa dar prosseguimento. Ou seja, tem uma percepção de que não é uma... Enfim, até 2033 também não seria num único governo, né, para seguir, mas pelo menos tem a noção de continuidade, né? Exatamente. De não pensar só nessa administração. Eu acho que isso eu não sei se tem, se isso tem como garantir, por exemplo. Porque às vezes sempre a gente começa a ver um projeto numa administração, e se entra um outro governo, zera tudo, acaba tudo, e aí fica sem continuidade aquilo. Não existe um trabalho que diga assim, que obriga o gestor seguinte, eu sei que não tem nada a ver com a tua área, ou não com a ideia do assunto que a gente está tratando aqui, né, que é o marco regulatório. Mas tem como garantir que isso vai ser feito, ou seja, todo o trabalho que vocês estão fazendo agora, que se houver uma descontinuidade dessa administração, que vai ser executado, ou que a gente possa cobrar isso, porque também a gente precisa se inserir, né? A questão da participação popular ela é fundamental, né? Então, quando você constrói um projeto com a participação popular, você faz com que aquele projeto seja da população e ela entenda como dela, fazendo com que, em caso de alguma descontinuidade, ela, como ela já entendeu que o projeto é para ela, para o seu benefício, ela possa cobrar do governo público, da Câmara dos Vereadores, para que eles possam, de alguma forma, fazer com que o projeto venha a ocorrer. E aí, associado também a outras medidas legais, mas que, de forma geral, a população pode participar dessa forma, né? E como é que pode? Assim, Vitor, existe um mecanismo, por exemplo... Agora está tudo embrionário. Ok, já entendi. Quer dizer, nesse momento a gente não está vendo e a gente não está acompanhando necessariamente porque ainda está naquela fase preliminar, né, de acontecer. Mas a gente pode se formar em associações de bairros, sei lá, ou em comissões, ou propor alguma ação para a prefeitura de maneira, olha, a gente quer acompanhar o projeto? Existe a característica do governo da nossa gente é justamente a participação popular. Então, em todos os processos a gente tem a participação. Então, por exemplo, no caso específico do São Joaquim, já foram feitas 3 reuniões com a comunidade e ela mesma já pontuou o que ela deseja para o projeto e assim, a partir disso, ela pode também participar ao longo de todo o projeto. A mesma coisa do Mata-Fome, o prefeito Edmilson já fez a visita na bacia e já se reuniu com algumas lideranças no local. A mesma coisa também na Estrada Nova, onde você tem a parte social, onde toda a comunidade pode participar ao longo do processo. Então você faz com que a comunidade se aproprie do projeto e assim ela possa cobrar do poder público. Você falou de comissão, né? Foi formada, no início da nossa conversa, você falou de que foi montada uma comissão para atender essas demandas desse novo marco, é isso? Eu entendi errado? Não. Você tem a questão do Conselho Municipal de Saneamento no dia 17 de novembro. Foi feita a primeira reunião e esse conselho busca elaborar propostas de investimentos para a cidade de Belém. Existe representante da comunidade, da sociedade nesse conselho? Existe representante de associação de moradores e associações também de bairro. Entendi. Porque é importante, né? Talvez o conselho seja um dispositivo importante para esse acompanhamento, né? Exatamente. E a gente compreender que... Porque a gente fala assim, o marco, esse novo marco regulatório, ele traz uma lei, traz dispositivos, traz regras, metas, um objetivo bem ousado, né? Porque a gente vai sair praticamente do zero em muitas situações, tirando algumas regiões mais desenvolvidas do país, sul e sudeste, por exemplo, mas a gente sobe para centro-oeste, nordeste e norte, a gente já vê a realidade bem diferente. Infelizmente, a nossa região é uma região em que os dados ainda são muito pequenos, né?
Então, eu fico pensando que a fazer o acompanhamento, ou estar presente, poder cobrar para que essa meta seja, eu imagino que a meta até 2033 não tenha saído do nada, né? Ela tenha saído com um propósito a partir de estudos, ou seja, existe uma viabilidade, é possível que realmente em 2033 a gente tenha uma cidade realmente, falando de Belém especificamente, mas pode ser aplicada a outras, né, cidades aí no país afora, que possam ter as benesses realmente de um tratamento de esgoto, de um acesso à água. Uhum. Então, seria bem importante que não ficasse só no abstrato, né? E que a gente conseguisse fazer isso. E mais até, que a gente consiga realmente se inserir nesse processo. Porque cabe muito à administração pública o recurso, né? Os recursos, mas que vem também grande parte dos nossos impostos, do pagamento dos nossos impostos, então a gente precisa estar mais inserido, e eu sinto que às vezes falta também essa ação maior, né, da sociedade nesse sentido. A gente tem um programa da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que a municípios de até 60 mil habitantes, ela é responsável pelo processo de tratamento de água e esgoto. Então você vai encontrar pequenos municípios que a FUNASA ela é responsável por atender esses pequenos municípios, fazendo com que favoreça esse processo de expansão do tratamento de água e esgoto nesses municípios, menores municípios do Brasil. Uhum. Porque uma coisa vai influenciar na outra, né? A gente falou também isso no começo, né? De como o processo que começa errado, ele começa errado dentro da nossa casa, depois volta para dentro da nossa casa quando a gente adoece, né? Adoece por conta da contaminação das águas, acontece por conta de alagamento, por conta da chuva, do sofá que alguém resolveu deixar na beira do canal, ou alguma coisa assim. Estima-se que um investimento de R$1 em saneamento se economiza em 4, né? Em saúde curativa. Então, quando você investe R$1 no tratamento de água, você economiza 4 no Sistema Único de Saúde. E além disso, faz com que a população ela adoeça menos, ela tenha uma melhor qualidade de vida, ela possa realmente sobreviver. Se você for verificar os países pobres, que são países do terceiro mundo, elas têm um grande índice de doenças de veiculação hídrica. Se você for comparar os países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, você verifica que esses índices de doenças de veiculação hídrica são baixos. Ou seja, quanto mais pobre o país é, mais índice de doença de saúde de veiculação hídrica ela vai ter. E a cidade de Belém, o país do Brasil, ele também não foge dessa regra, né? Uhum. É interessante, porque doenças que vêm a partir da água, da água ruim, né? Nesse sentido. A gente está numa região em que a gente respira literalmente água, né? A gente tem um alto... Como é que chama? Umidade. A umidade relativa do ar, né? Uhum. Então, a gente respira água, a gente tem água em abundância, né? Não à toa que o mundo olha para a gente realmente com um pouco de cuidado para a nossa região. E a gente não consegue alcançar um número que nos proteja de algumas doenças até bem corriqueiras, né? Bem que já poderiam estar sendo sanadas e até desafogar o Sistema Único de Saúde, que tanto é importante nesse processo. Né? É muito sério porque a cidade de Belém ela não é uma cidade jovem, né? Exatamente. Ela é de 1616, né? Então, portanto, há mais de 400 anos. Sim. Se você olhar cidades do interior de São Paulo, como São Carlos, por exemplo, que tem apenas 70 anos de existência, mas já tem índices de saneamento muito mais altos do que Belém, né? Então, a cidade de Belém, historicamente, ela é jogada a terceiro plano, segundo plano, né? A não ser no período áureo de 1890 a 1910, né? Que foi o período áureo da borracha. A gente vai ver a Avenida Nazaré, a gente vai ver o Teatro da Paz, a gente vai ver a Estação das Docas, a gente vai ver o Filho de Lusitânia. Então, fora desse período áureo, né? A cidade de Belém ficou à margem da questão de investimentos públicos para a tratamento de água e esgoto na cidade. Belém foi crescendo desordenadamente, né? Eu já ouvi esse termo em alguns textos, em algumas entrevistas também de algumas autoridades, porque se cresce sem um plano, né? Vai se expulsando provavelmente, né? As pessoas que estão num lugar, trata aquele lugar, as pessoas vão para outro. E para esse novo lugar onde se vai, não tem uma infraestrutura básica, né? Mínima. E aí acaba sendo feito tudo de maneira artesanal e do jeito que dá, sem nenhuma estrutura.
e acaba prejudicando a coletividade, né? Todo mundo. Lógico, a gente está vendo pessoas numa situação de sobrevivência, precisa, não é essa a questão, né? Porque tem que ir, tem que estar num lugar, né? E aí a gente não conseguir realmente fazer ações que efetivamente tratem esse problema, né? É muito... E você falou uma coisa que é muito certa, Belém não é uma cidade nova, a gente já está vivendo aí uma série de administrações públicas que deixaram de olhar ou não colocaram realmente essa situação em primeiro plano. Agora, Belém tem, né? Eu tirei isso, inclusive, do site da própria CESAM, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico. Tu pode falar para a gente o que tem nesse plano? Esse plano já foi executado agora ou foi a partir do novo marco? E como é que ele está em consonância a partir dessas metas? O plano foi um dos requisitos para a prefeitura receber recursos federais. E você tem índices de indicadores anuais. Então, você tem o primeiro acompanhamento anual das metas e o acompanhamento também ao longo do tempo, né, que ele é previsto para 25 anos. Então, você tem ali... O plano de Belém. O plano de Belém. Então, você tem as metas anuais e as metas ao longo prazo de expansão de serviço de saneamento. Vou te dar um exemplo. Tem uma meta até o ano que vem de você ter 3 ecopontos na cidade de Belém, que é uma meta que está sendo feita. Então, todas as metas estabelecidas, elas estão sendo acompanhadas. É claro, o plano ele é uma coisa, não é uma coisa estanque, mas é uma coisa dinâmica. Então, de acordo com cada tipo de governo, de acordo com o plano de governo, você pode fazer adaptações no plano de saneamento, porque, como diz, é um plano e não uma questão rígida. Aí você pensa o futuro a partir do que você está vivendo hoje. Então, a cada dia você pode repensar o plano para atingir outros tipos de metas que você estabelece. Entendi. Então, ele faz parte das exigências para esse novo marco e as metas vão precisar ser acompanhadas a partir também do que foi pensado dentro dessa nova lei. Exatamente. O papel de acompanhar essas metas é da Agência Reguladora Municipal, que é a ARBEL. Então, ela é interveniente entre a população e os prestadores de serviço, que é a COSAMPA e a CESAM. Então, a ARBEL tem esse papel de fiscalização e regulação dos prestadores de serviço e de cobrar também o acompanhamento dessas metas e desses indicadores, fazendo com que a população possa ter acesso a um serviço de melhor qualidade. Entendi. Só assim, talvez seja até redundante a pergunta e talvez você já tenha respondido nisso, né, no meio da nossa conversa. Mas esse plano, ele pensa a cidade de Belém em 100%, em todos esses locais, ainda que a meta seja esses 99 se não se encaixar em cada um dos lugares, né? Se pensa nesse plano para atender 100% da cidade? Sim, a gente só tem que ter clareza que hoje com o marco do saneamento, a Companhia de Saneamento do Pará ela é responsável pelo serviço de água e esgoto e a CESAM diretamente por serviço de gerenciamento de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. É claro que o titular do serviço de saneamento da cidade é a prefeitura, mas com o contrato de programa assinado, a COSAMPA acaba realizando esses serviços. Se você procurar um pouco na memória, até 2016 você tinha o SAEB, que é o Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Então você vai em Coraci, Outeiro, Mosqueiro, e na Augusto Montenegro você tem vários sistemas isolados de poços. Esses sistemas foram passados para a COSAMPA para ela gerenciar, para ser a única prestadora de serviço da cidade de Belém, e a CESAM ficou diretamente com a questão dos resíduos sólidos e drenagem. Então a responsável por fiscalizar e regular ficou a ARBEL, como uma agência reguladora que é independente da prefeitura, tanto juridicamente, politicamente e também financeiramente, capaz de regular os entes prestadores de serviço. Muito legal. Vitor, realmente a gente deseja, é um projeto, eu acho muito ousado, eu te confesso que esse é um assunto que nos interessa muito falar aqui, de Belém, claro que é a capital, né, a maior cidade do estado nesse sentido, mas a gente quer muito poder falar isso no resto do nosso estado, né, nos outros 143 municípios, pelo menos. Porque são metas ousadas e eu acho que seria muito importante ter a nossa região, enfim, o nosso estado também como parte desse avanço, né, evoluindo realmente para uma condição melhor de uma cidade, né, a partir de um saneamento que é básico, como o próprio nome diz mesmo,
é básico para uma sobrevivência, para a saúde, para a dignidade das pessoas. Então, assim, eu espero de verdade que essas metas sejam cumpridas. A partir do momento em que essas propostas forem avançando e forem tomando um corpo maior, a gente queria acompanhar, e eu já deixo aqui o nosso espaço nesse sentido para a CESAM, para a Prefeitura de Belém como um todo, assim como para a Prefeitura dos outros municípios nesse sentido, para que a gente possa ir acompanhando esses avanços e colaborando no sentido de o que é que pode estar melhorando, o que é que a gente pode fazer para que realmente a população se sinta, que a população seja atendida efetivamente a partir dessa lei, que ela não seja só um nome bem legal, com uma ideia bem legal, como tantas outras que ficam perdidas na história e a gente não consegue fazer esse encaminhamento. Então, já indo assim para o nosso encerramento, eu queria agradecer de verdade por ter esclarecido pontos importantes nesse sentido e abrir aqui o espaço realmente para que tu possas vir aqui algumas outras vezes mais ao longo desse processo aí, para que a gente possa, enfim, ajudar a colaborar na parte em que couber a um veículo de comunicação como o nosso, né? Então, agradeço o convite, Luciana, pela oportunidade também de partilhar com os ouvintes um pouco do saneamento básico de Belém, como é que está a atual situação, e me coloco à disposição para outras vezes poder partilhar um pouco do que está ocorrendo na cidade de Belém. Maravilha. Obrigada. Vamos torcer e vamos agir também, né? Para que saia-se do papel e a gente consiga ter aqui boas notícias, né? Gente, a gente vai terminando então por aqui mais um Pará Pode Mais, e eu já agradecendo aí a tua audiência, a tua presença. Comenta bastante aqui, compartilha esse conteúdo, faz os teus comentários, faz as tuas sugestões, inclusive. Me diz aí o que é que tu acha, já conhece uma parte desse novo marco regulatório de saneamento básico? Como é que essas coisas funcionam aí no teu bairro? E se tu quiseres dar alguma sugestão, é só colocar aí nos comentários, não esquece não. E já aproveita, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre o vídeo novo quando a gente colocar aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, Jornal Pará Oficial, @Jornal Pará Oficial no Facebook e no Instagram. E para te manter bem informado, já sabe, né? Segue a gente lá no portal jornalpará.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, obrigada.